Fiz tudo por ele. Desde o dia em que coloquei os pés naquela casa, quando ele ainda era um bebê indefeso nos braços da mãe, eu sabia que minha vida mudaria para sempre. Era para ser só um emprego temporário, um jeito de ajudar minha família, mas se transformou no motivo da minha existência por quase uma década. E, apesar de tudo o que fiz, do amor e da dedicação que derramei em cada instante, quando ele morreu, o testamento revelou um golpe que jamais poderia imaginar. Ele deixou tudo para a babá. Meu nome é Clara, e eu fui a governanta daquela família por quase 10 anos. Não uma babá qualquer. Eu vivi aquela casa, cuidei da criança, organizei a rotina, tornei-me praticamente parte da família. Ele me chamava de Tia Clara, desde os primeiros anos, e eu nunca me distanciei, mesmo quando meus próprios filhos cresceram e saíram de casa. Meu salário nunca foi alto, é verdade, mas o carinho que recebia compensava cada centavo. Ou pelo menos era o que eu pensava. A história começa quando conheci o pequeno Lucas, um bebê frágil e chorão que chegou a casa como um raio de luz, mas também de muita preocupação. A mãe dele, Mariana, uma mulher brilhante e ambiciosa, confiou a mim o cuidado diário daquele filho precioso, enquanto ela se ocupava com a carreira. O pai, Ricardo, era um empresário exigente, quase ausente, mas tinha um carinho especial pelo menino. Eu me tornei seu braço direito, cuidando do bebê, e depois do garoto, com toda a atenção que ele precisava. No começo, o vínculo era simples: comida, banho, brincadeiras e uma rotina cheia de amor. Mas com o passar dos anos, eu me vi mais envolvida do que jamais imaginei. Soube de todos os medos, das noites sem dormir, das primeiras palavras, das primeiras quedas e dos primeiros passos. Vi o menino crescer, se transformar, e me enchi de orgulho como se fosse minha própria cria. Fiz tudo por ele. Sacrifiquei minhas horas de descanso, minha vida pessoal, meus sonhos. Mas, como acontece em histórias complicadas, nem tudo era perfeito naquela casa. Mariana e Ricardo enfrentavam crises que eu só descobria pelas portas entreabertas, pelas discussões sussurradas, pelos olhares distantes. A mãe queria o melhor para o filho, mas também tinha pressa de subir na vida. O pai parecia dividido entre o trabalho e o desejo de ser um pai presente, e talvez essa culpa o tornasse ainda mais afetuoso comigo, a babá. Por anos, mantive a postura de profissional dedicada, de alguém que não cruzava limites, até que um acidente mudou tudo. Lucas caiu do balanço no parque quando tinha 6 anos. Foi um susto enorme e eu me culpei por segundos de descuido. O que eu não sabia é que a preocupação de Ricardo naquele dia ultrapassou a mera afeição de pai. Foi ali que ele começou a confiar plenamente em mim, como nunca havia confiado em ninguém. Passei a acompanhá-lo até nas reuniões de escola, nas consultas médicas e até mesmo nas viagens de negócios que envolviam a família. Eu era indispensável, ou assim acreditava, até que a notícia da doença de Ricardo caiu como uma bomba. Um câncer agressivo que ele descobriu tarde demais. Eu estive ao lado dele em cada exame, em cada consulta, nos momentos em que a esperança parecia fugir. Fiz tudo por ele. Cuidava de Lucas para que Ricardo pudesse descansar. Preparei os medicamentos. Estive presente nas noites mais difíceis. Durante aqueles meses, nossa relação mudou. Ricardo parecia mais aberto, até mesmo amigo, e a tensão que existia na casa foi substituída por um sentimento de urgência e solidariedade. Eu era a única que estava lá, realmente lá, e eu sabia disso. Quando ele faleceu, pensei que o último desejo dele seria deixar tudo para o filho. Afinal, Lucas era o herdeiro legítimo,
ou no mínimo para a mãe, que assumiria o controle da fortuna até o garoto crescer. Eu, babá? Nem em sonhos. Mas o que o testamento revelou me deixou sem chão. Ricardo, em seu último ato de vontade, deixou tudo para mim. A casa, os negócios, o dinheiro, tudo. Fiquei paralisada. Por que ele faria isso? Eu tinha feito tudo por ele, sim, mas não esperava esse peso. A família inteira entrou em choque. Mariana ficou furiosa, acusando-me de manipular Ricardo, de usar de influência para conseguir uma herança que não era minha. O advogado explicou que o testamento era legítimo, assinado e testemunhado pouco antes da morte. Foi o começo de um inferno. Eu, que só queria cuidar de uma criança, agora tinha nas mãos um império e um passado que começava a ser questionado. A babá virou vilã, mas a verdade era outra. Ricardo me deixou tudo porque confiava em mim. Ele sabia que Mariana talvez não tivesse a força para cuidar do filho, nem do patrimônio, sem se perder no caminho da ambição e da vaidade. Ele acreditava que eu seria a guardiã do legado e do menino. A única pessoa que poderia proteger Lucas de todos os perigos, inclusive daqueles que vinham da própria família. E foi assim que minha vida mudou para sempre. Passei a administrar negócios, a lidar com advogados, a enfrentar familiares que me olhavam como se eu fosse uma usurpadora. Mas a prioridade era Lucas. Ele não entendia direito o que estava acontecendo, só sentia a mudança no ar. E eu tive que aprender a ser mãe, tutora, empresária e guardiã da verdade, tudo ao mesmo tempo. No meio desse turbilhão, descobri segredos escondidos por Ricardo que explicavam seu gesto inesperado. Ele tinha medo de perder o filho para uma briga de família. Sabia que Mariana estava mais preocupada com a própria carreira do que com o bem-estar do garoto, e confiava em mim para ser a âncora. Passei a lutar contra os ataques velados, as tentativas de desacreditar minha pessoa, as ameaças silenciosas. A casa onde cresci cuidando de Lucas virou um campo de batalha, onde a babá era a protagonista inesperada. Aos poucos, Lucas começou a se abrir comigo. Sentiu a segurança que eu oferecia. Ele precisava de alguém constante, alguém que o amasse de verdade. E eu estava lá, mesmo com o peso enorme da responsabilidade. Eu fiz tudo por ele, desde o primeiro dia até o último suspiro de seu pai. E agora faria tudo para que ele tivesse um futuro digno. No meio das brigas, da herança, dos segredos, fui aprendendo a me transformar. Não mais só a babá, mas a mulher que carregava um legado, que protegia uma criança e enfrentava um mundo que parecia disposto a derrubar quem ousasse amar além dos limites sociais. Aquela herança não era apenas dinheiro ou bens. Era a confiança de um homem que viu em mim o que ninguém mais via. Uma mãe de alma, uma guardiã fiel, alguém que, apesar de tudo, jamais o abandonaria. E no final, eu sabia que havia feito tudo por ele, por Lucas, pela verdade, pela justiça silenciosa que só o amor é capaz de escrever. Quando o silêncio voltou à casa depois da leitura do testamento, eu não sabia se estava mais chocada ou perdida. Tudo que eu tinha feito por ele, cada sacrifício, cada noite sem dormir, cada palavra de conforto e cada lágrima silenciosa, parecia desaparecer diante daqueles olhos frios e aquela assinatura final. Ele deixou tudo para a babá, para a mulher que, segundo ele, cuidava melhor das crianças. E eu que renunciei a tantas coisas por ele e pelos filhos, não ganhei nada. Passei as horas seguintes na sala, tentando organizar os pensamentos. A babá, uma mulher chamada Marta, estava sentada no sofá, visivelmente surpresa com a herança que jamais imaginaria receber. Ela não dizia nada,
Apenas olhava para o chão, mexendo os dedos nervosamente. Eu queria gritar, chorar, correr dali, mas a casa parecia um labirinto sem saída. Sabia que precisava entender o que tinha acontecido, como ele pôde fazer isso e o que isso significava para mim e para as crianças. Naquela noite, enquanto as crianças dormiam, sentei-me no escritório dele, o único lugar da casa onde sentia alguma conexão com o homem que amei, e comecei a revirar os papéis que deixara espalhados. Entre cartas e documentos, encontrei um caderno antigo, com anotações feitas à mão. A caligrafia era a dele, mas a mensagem era uma mistura de confissão e arrependimento. Ele escrevia sobre sua insegurança, sobre o quanto sentia que eu não o compreendia, mesmo depois de tantos anos juntos. Falava sobre a Marta, a babá, que para ele representava uma espécie de apoio silencioso, alguém que o acolhia sem julgamentos. Confessava que tinha medo de perder a conexão com os filhos e que, de alguma forma torta, acreditava que dar tudo a Marta garantiria que eles fossem cuidados com mais atenção. Me senti traída, sim, mas também triste. Ele estava tão perdido em seus próprios medos que não viu o que eu fazia por aquela família, o que eu deixava de lado por amor a ele e às crianças. Na manhã seguinte, decidi confrontar Marta. Ela me recebeu com um sorriso tenso, como se esperasse que eu a atacasse, mas eu não queria brigar. Queria entender. Por que ele fez isso? Perguntei, a voz trêmula. Ela suspirou, olhando para as mãos. Ele me contou que se sentia invisível, que não sabia como lidar com as suas emoções e com a pressão de ser pai e marido. Ele gostava de mim porque eu não o pressionava, não o cobrava, apenas o ouvia. Acho que, no fundo, ele achava que eu seria uma presença constante para as crianças, mesmo depois dele partir. Meus olhos se encheram de lágrimas. E eu? Perguntei baixinho. Eu não fui suficiente? Ela sacudiu a cabeça. Você foi tudo para ele, mas às vezes as pessoas precisam de algo que não conseguem explicar direito. Essas palavras me atingiram com força. Não era só sobre herança ou dinheiro, era sobre reconhecer que, apesar de tudo, ele tinha suas próprias dores e conflitos que nunca compartilhara comigo. Decidi que não ia brigar por bens materiais. Queria lutar pela minha dignidade, pelo respeito que merecia e, acima de tudo, pelo amor que eu tinha dado e continuaria dando aos nossos filhos. Nos dias que seguiram, conversei com os advogados, entendi mais sobre a validade do testamento e como poderia haver recursos legais, mas não era isso que eu queria. Preferi buscar um caminho de entendimento, para não destruir o que restava daquilo que um dia foi nossa família. Marta e eu, apesar do choque inicial, acabamos construindo uma relação inesperada. Conversamos longamente sobre as crianças, sobre as responsabilidades que ela estava assumindo e sobre o que cada uma de nós poderia fazer para garantir que elas não perdessem o amor dos pais, mesmo com a ausência dele. Foi um processo difícil, cheio de mágoas e reviravoltas emocionais, mas também de aprendizado. Entendi que o amor não é uma coisa simples, nem linear. Ele se manifesta de formas variadas, e nem sempre a justiça segue a lógica do coração. E eu, que fiz tudo por ele, descobri que o mais importante não estava nas coisas que ele deixou, mas no que eu ainda poderia construir para mim e para nossos filhos, com ou sem a sua presença, com ou sem suas escolhas. A vida continuava e eu estava pronta para recomeçar. Nos meses seguintes, a casa, que antes era um refúgio, virou um campo minado de lembranças e emoções conflitantes. As crianças, pequenas e inocentes,
Sentiam a ausência do pai de um jeito que doía no meu peito, mas não sabiam explicar com palavras. Por isso, eu precisava ser forte para todos. A presença da Marta tornou-se uma constante. Ela vinha quase todos os dias, cuidava das crianças, ajudava nas tarefas da escola, fazia comida quando eu precisava trabalhar. Era estranho admitir isso, mas aos poucos ela passou de inimiga a um apoio silencioso. Ainda sentia um nó na garganta ao vê-la brincar com meus filhos, ao vê-los sorrir sem medo, mas compreendi que a vida não era preto no branco. Certa tarde, enquanto arrumávamos a sala, Marta quebrou o silêncio. Você acha que ele realmente gostava de mim? Perguntou com a voz baixa. Olhei para ela, surpresa. Por que está perguntando isso? Ela hesitou, olhando para as mãos entrelaçadas. Porque às vezes, parece que tudo isso foi um engano, que ele só me usou para fugir dos problemas. Respirei fundo. A verdade é que ninguém entende realmente o que passa na cabeça de outra pessoa. Ele gostava de você, respondi devagar. Do jeito dele. Talvez não tenha sabido lidar com os sentimentos, mas gostava. E no fundo, acho que ele queria que as crianças estivessem em um lugar seguro. Ela assentiu, os olhos marejados. Eu só queria que tudo isso fosse diferente, que ele pudesse confiar na gente. Essa conversa mudou algo em mim. Percebi que havia guardado rancor demais e que precisava encontrar uma forma de perdoar, não por ele, mas por mim mesma. Naquela noite, quando coloquei as crianças na cama, sentei ao lado delas e contei histórias do pai. Não as histórias perfeitas, mas as reais, os erros, os momentos de dúvida e também as poucas, mais intensas demonstrações de amor que ele tinha nos dado. As crianças ouviram com atenção e no rosto delas vi o reflexo da minha própria tristeza e esperança. Os meses passaram e eu voltei a estudar, a trabalhar, a me cuidar. Reencontrei amigas antigas, fui a um grupo de apoio para mães que perderam seus companheiros e me permiti sentir todas as emoções que vinham à tona, da raiva à saudade, do medo à coragem. Um dia, enquanto organizava alguns documentos antigos do meu marido, encontrei uma carta que ele havia escrito para mim, mas que nunca me entregou. Nela, ele pedia desculpas por não ter sido o marido que eu merecia. Confessava seus medos e agradecia por eu ter sido seu porto seguro durante todos aqueles anos. A leitura da carta foi um divisor de águas. Chorei por horas, mas saí daquele momento renovada. Entendi que o amor verdadeiro pode ser imperfeito, mas que mesmo na imperfeição nos ensina a sermos melhores. Com essa nova força, decidi que não permitiria que o testamento ou as decisões dele definissem o futuro dos nossos filhos. Junto com Marta, criamos um plano para garantir que eles tivessem estabilidade, amor e apoio, apesar das circunstâncias. E assim, entre encontros, conversas difíceis, abraços apertados e lágrimas sinceras, fomos reconstruindo uma nova forma de família. Eu fiz tudo por eles, sim. E agora faço tudo por nós, pelos filhos, por mim e pelo que ainda pode florescer depois da tempestade. Se você gostou dessa história, curta o vídeo e se inscreva no canal para ver mais histórias como essa.